Requerimento de autoria do vereador professor Pierre. Exibição de vídeo de 6 minutos e 48 segundos sobre a proposta de federalização da educação básica. Senhor presidente, considerando a relevância e a dimensão nacional do tema abordado, considerando a necessidade de semear na sociedade o conhecimento e o debate acerca de propostas de educação para o país, requeiro, dentro das normas regimentais, que seja exibido o vídeo de 6 minutos e 48 segundos, que trata de uma síntese da proposta de federalização da educação básica, constante do endereço que segue aqui, que subsidiou a montagem da apresentação que vem a seguir. Nova Friburgo, 9 de abril de 2014, assina como autor o vereador professor Pierre. Vou então encaminhar para que possa ser exibido e, posteriormente, o vereador faz o comentário. Pode ser? Solicitar, então, para que possa ser exibido o vídeo. A educação no Brasil, se não for uma daquelas com a pior qualidade no mundo, é provavelmente a mais desigual entre todas do mundo. De acordo com o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o Brasil ainda gasta muito pouco com educação. Por isso, está em 53º lugar entre 65 países pesquisados. Estamos nos últimos lugares em leitura, compreensão textual, matemática e ciências, e gastando dinheiro em obras para a Copa do Mundo e Olimpíadas. A manutenção do atual sistema municipal e estadual dificilmente permitirá a superação da falta de qualidade e ainda menos da desigualdade. Por exemplo, São Francisco do Conde, na Bahia, tem o maior PIB per capita do país no valor de mais de R$296 mil. Mas na cidade de Curralinho, no Pará, a renda per capita é 105 vezes menor, no valor de R$1.900. Fica impossível conseguir educação de qualidade em municípios tão desiguais. Somente a federalização poderá garantir educação igual nessas cidades e em todo o país. Nenhum estado ou município consegue adotar estas condições em todas as escolas. Só a federalização será capaz de espalhar esta escola e esta carreira por todo o território brasileiro. Então, o que é a federalização? Todos querem uma revolução na educação, porém, poucos sabem por onde começar e como dela participar. Mas o senador Cristóvão Buarque sabe muito bem o que deve ser feito, quanto custa e quanto tempo isso leva. O senador defende uma revolução na educação por causa do seu compromisso com as crianças. Afinal, como ele sempre diz, uma criança, quando nasce, antes de ser goiana, pernambucana ou paulista, ela é brasileira. A federalização da educação de base é uma medida muito simples. Basta o governo federal espalhar escolas federais por todo o território nacional. Basta o governo federal assegurar escola com a máxima qualidade para as nossas crianças, independente da renda da família e da cidade onde mora. Para federalizar a educação, são necessárias 6 medidas concretas. Ampliação das atuais 451 escolas públicas federais para 156.164 no país, seguindo o modelo das melhores escolas do país, tais como Colégio Pedro II, escolas técnicas, colégios militares e instituições de aplicação. Transformação das atuais 5.601 carreiras de professores municipais e estaduais em uma única carreira nacional de Estado, consolidando a carreira nacional do magistério. Pagamento de salário mínimo de R$9.000 por mês para os professores do novo sistema de educação.
Criação do ProUni, da Educação de Base, o ProESB, Programa de Apoio ao Estudante da Educação Básica. Criação de um Ministério da Educação de Base. Definir prazo de no máximo 20 anos para substituir as escolas atuais capengas por escolas decentes, bem equipadas e em prédios novos compatíveis com as novas demandas. Para fazer esta revolução na educação de base do Brasil, é preciso ter tática. É preciso começar pelas pequenas cidades. Uma cidade de 35 mil moradores tem cerca de 28 escolas, 9 mil alunos, 300 professores e 30 alunos em cada sala de aula. Para o senador, é possível implantar um novo sistema de educação federal a cada ano, em 300 pequenas cidades, atendendo cerca de 3 milhões de alunos em 9.500 escolas, com 100 mil novos professores. Em 20 anos, a federalização estaria completa. Todo o Brasil. Talvez até menos, dependendo da pressão da opinião pública em cada cidade para que ela avance mais rapidamente. A federalização da educação de base é uma medida atrativa para prefeitos e governadores. Ela traz economia de 200 bilhões de reais para prefeituras e estados. É mais dinheiro do que royalties de petróleo, tão badalado na mídia. A federalização da educação de base traz também uma economia de 57 bilhões de reais para as famílias de classe média com filhos em escolas particulares. O custo de tudo isso, no final dos 20 anos, será 6,4% do Produto Interno Bruto, da renda nacional. É muito pouco. Vale a pena ser feito. O Brasil precisa de educação com qualidade, mas também com a mesma qualidade oferecida a cada criança e jovem do Brasil. Não podemos restringir, no que se refere à escola pública, qualidade apenas para 257 mil estudantes das federais. É preciso ampliar, fazer com que a qualidade que hoje os alunos das escolas públicas federais têm, 257 mil, chegue ao Brasil inteiro. 51 milhões de crianças em escolas federais, do tipo do Colégio Pedro II, das escolas técnicas, dos colégios de aplicação e dos colégios militares. Vereador professor Pierre. Senhor presidente, a exibição desse vídeo é para que mostre aos senhores vereadores, à senhora vereadora, a toda a população de Nova Friburgas aqui presente, como que há um caminho viável, depois eu vou explanar isso melhor, da tribuna, no outro requerimento que faço, e eu tive em Brasília no dia 8, na terça-feira, e houve todo um debate na criação da Frente Nacional Mista da Federalização da Educação. E o vídeo mostra, parece até utópico para muitos, mas há recurso para se pagar um mínimo ao professor, porque é em tempo integral. O professor vai ser dedicação exclusiva, com apenas uma escola, que é o sonho de todo professor. E esse processo vai se dando, aos poucos, até 20 anos. E o benefício que isso vai trazer à sociedade brasileira é incrível. Então a exibição do vídeo, eu vou ser muito objetivo agora, porque senão vai ser redundante no outro requerimento, que eu quero concentrar melhor os argumentos. Mas se a gente observar o vídeo, o padrão que se tem são das 451 escolas federais, que tem uma qualidade de ensino, pelo PISA, melhor que a qualidade alemã e sueca. Para se ter ideia de mais dezenas de países. Então a ideia é espalhar isso pelo Brasil afora, com o mesmo padrão de qualidade. A criança que estuda no interior do Acre terá a mesma qualidade de educação da criança que estuda na capital do Rio de Janeiro, em Porto Alegre, no interior do Amazonas. Então é algo incrível.
e que vai fazer uma revolução no Brasil. A gente fala assim, mas a educação no Brasil está evoluindo. A evolução não basta, tem que haver uma revolução no sistema educacional brasileiro. Senão, haverá um apagão, e a gente já está vendo isso aqui na região, com o fechamento da Santa Doroteia, porque a maioria das pessoas que se formam no ensino médio não querem mais seguir a carreira do magistério. Isso será um problema grave, e que nós debatemos isso no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, nesse dia 8 de abril, nessa terça-feira. Então, por isso, senhor presidente, eu fiz a solicitação do vídeo, é um tema importante, e que creio que a Casa Legislativa deva se debruçar para debater sobre isso e apoiar a iniciativa da federalização. Se essa casa apoiar a criação de uma frente parlamentar municipal de apoio à federalização da educação, e se for por unanimidade, será a primeira casa legislativa municipal no Brasil a apoiar a iniciativa. Isso será um reconhecimento, certamente, no Senado Federal e também da mídia federal, como a própria TV Senado. Conclua, vereador. Então, eu concluo, senhor presidente, aguardando para poder falar de maior minúcia no próximo requerimento que será colocado em destaque. Requerimento também de autoria do vereador professor Pierre. Solicitar o vereador Marcelo Verli. Senhor presidente, considerando que no Congresso Nacional foi apresentada pelo senador Cristóvão Buarque com o fito de promover uma necessária revolução na educação básica brasileira, a proposta de emenda constitucional número 32/2013, a qual está apensada este documento legislativo com as devidas justificativas e assinaturas, considerando a infeliz, cruel e desigual condição educacional brasileira, proporcionada, entre outros fatores, pela realidade distinta das dezenas de estados brasileiros e dos milhares de municípios da Federação, sendo estes, na sua grande maioria, totalmente incapazes de oferecer uma real e permanente valorização dos profissionais de educação, de ofertar prédios escolares dignos e equipados, os quais acolham bem nossas crianças, adolescentes e jovens e proporcionem condições pedagógicas apropriadas para o trabalho dos educadores, considerando que a educação deve ser compreendida como uma questão de soberania nacional, sendo instrumento fundamental para assegurar a dignidade da pessoa humana e a oferta de oportunidades iguais para todas as crianças, adolescentes e jovens brasileiros, independente da condição socioeconômica a que são submetidos, da cidade em que nasceram e da origem familiar que tiveram, requeiro, dentro das regimentais, que seja criada no âmbito desta Casa Legislativa a Frente Parlamentar Municipal de Apoio à Federalização da Educação Básica, a qual se unirá à Frente Nacional Mista pela Federalização da Educação Básica, instalada ontem em Brasília, 8 de abril de 2014, tendo como propositores o senador Cristóvão Buarque e o deputado federal André Figueiredo e signatários, mais 32 senadores e 182 deputados federais, além de deputados das várias Assembleias Legislativas e vereadores de diversas câmaras municipais distribuídas por nosso território nacional. Nova Friburgo, 9 de abril de 2014, assina o vereador Pessoa Pierre, vereadores e os demais vereadores dessa Casa Legislativa. Senhor presidente, à medida que o vereador Pessoa Pierre se dirige à tribuna, eu gostaria de me antecipar aqui, parabenizar o vereador pela apresentação da proposição, dizer que, como presidente da Comissão de Educação da Casa, eu sou absolutamente favorável à criação e já gostaria de sugerir que Vossa Excelência assuma a presidência dessa frente municipal, até pelo contato estreito que mantém com o senador Cristóvão Buarque, sem dúvida nenhuma, é o quadro político nacional de maior envergadura em relação à educação. Então, me permita a antecipação, mas já gostaria de deixar esses pontos de vista da minha pessoa. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcelo Verli, a quem agradeço, inclusive, uma vez presidente da Comissão de Educação dessa Casa, também com o vereador Cláudio Damião, a preocupação que a comissão tem no processo educacional e certamente os demais vereadores e a senhora vereadora. Mas o relato aqui é o seguinte: um país não se modifica se não investir em educação. Mas não é um investimento evolutivo quando se tem uma educação infeliz, cruel, ao longo de décadas e séculos na nossa história. Mas é um processo de uma revolução educacional que se passa pela valorização dos profissionais de educação e também pela condição das nossas escolas, que sejam escolas bem equipadas, escolas bonitas e bem preparadas com aparelhos pedagógicos modernos, para que tenhamos uma educação
de extrema qualidade para todas as crianças do Brasil, independente da cidade onde nasceram, da família em que constituem e principalmente da condição socioeconômica a que são submetidas. No dia 8 dessa semana, terça-feira, foi lançada a Frente Nacional Mista de Apoio à Federalização da Educação. Como foi lido no requerimento, já são 32, além do senador Cristóvão Buarque, senadores signatários, há outros que estão estudando a proposta, e mais 182 deputados federais, há outros que estão estudando também a proposta, para a criação dessa frente. Essa frente parlamentar, ela tem o objetivo de disseminar pelo Brasil afora, com a presença, inclusive, e a composição de deputados estaduais e vereadores de outros municípios, inclusive o vereador de Blumenau, Ivan Nath, me fez um convite para palestrar em Blumenau sobre a federalização, para que nós disseminemos pelo país essa causa tão bem estudada pelo senador Cristóvão Buarque. O deputado federal do Ceará, André Figueiredo, também foi um grande apoiador, e lá, presente no momento da instalação da frente, ele estava na Comissão de Educação, juntamente com o deputado Paulo Rubens Santiago, e estavam colocando as informações relativas aos recursos que o Brasil tem e passará a ter ainda mais com os campos de petróleo para o investimento nas questões sociais, especificamente na educação e na saúde. E quando se fala num salário mínimo de R$9.000, não é utopia, porque as escolas propostas são escolas em tempo integral e dedicação exclusiva. E há escolas pelo Brasil afora, não em tempo integral, que já chegam a pagar ao professor R$4.000, R$4.500 do ensino médio. Por que uma escola federal em tempo integral não pode pagar R$9.000? Se o senador Cristóvão Buarque colocou dentro do projeto em 20 anos, um investimento do PIB de 6,4%. Vereador, gostaria de uma parte. Já vou ceder a Vossa Excelência. Sendo que já está em tramitação na Câmara dos Deputados, retornada do Senado, a proposta dos 10% do PIB para a educação. Então, olha o restante de investimento também no ensino superior. É algo incrível. E o impacto no ensino superior também é violento. Por quê? Nossos alunos chegarão melhor preparados ao ensino superior. Nós precisamos, é uma proposta, o segundo, os colégios militares, os colégios de aplicação e dos institutos técnicos, se fossem hoje colocados na avaliação do PISA em 2009, ficariam em 15º lugar entre os 65 países avaliados. Se fossem as escolas particulares do Brasil, ficaria em 26º lugar. Agora, quando vai para a escola pública, as municipais e estaduais ficariam em 58º e 60º lugar. O que mostra que a educação pública brasileira está num caminho errado. Aos que defendem a municipalização, não adianta descentralizar com desigualdade. Descentralização tem que ser com uma base de condições iguais e oportunidades iguais para todas as nossas crianças, adolescentes e jovens. A pedagogia proposta pela federalização é uma pedagogia de autonomia em cada lugar, não é um engessamento pedagógico. Haverá liberdade pedagógica prevista na LDB, mas a carreira nacional do professor e um padrão de escola para todo o país, Vossas Excelências viram, e a população que está acompanhando, nas imagens iniciais do vídeo, escolas com paredes de pau a pique, professoras em condições totalmente inadequadas de lecionar uma educação de qualidade. E o que nós estamos passando, eu citei lá a situação de Nova Friburgo. O senador Cristóvão e todos ficaram perplexos com um piso de R$925. Ficaram perplexos quando o Estado do Rio de Janeiro, com o segundo PIB brasileiro, paga R$1.100, R$1.101 ao professor. É uma vergonha. Então, cada prefeito pensa de uma forma. Cada cidade tem uma condição financeira de limitações pela LRF. Isso é fato. A lei de responsabilidade fiscal limita.
No campo da educação, então, e da saúde, isso é um problema. E as cidades não têm condição, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, no caso específico nosso, ainda mais com o processo de municipalização de escolas estaduais. O futuro é tenebroso nesse sistema. O futuro será de falta de oportunidades ainda maiores. E nós precisamos de um ato de coragem, porque da mesma forma, há mais de 350 anos, começou-se sonhos entre os escravos de liberdade. A abolição da escravatura, desde a sua instauração no Brasil, no processo de escravidão no século XVI, foi um sonho dos escravos a liberdade. Levou século, e aquilo era um sonho, e houve a abolição. É lógico que ela não aconteceu da maneira que deveria acontecer, mas aconteceu. Hoje, o sonho de uma educação de qualidade é muito mais fácil do que aquele deles lá atrás. Porque de uma forma ou de outra, nossas crianças estão escravizadas pela falta de oportunidade. O nosso país está escravizado como forma de colônia, num país que não investe em educação, só consegue exportar produtos de primeira natureza para depois comprar muito mais caro dos países que agregam conhecimento. Temos que mudar isso. Eu vou ceder agora a parte aos vereadores, vereador Marcelo Verli, vereador Cláudio, que solicitaram, e aqueles outros, se o senhor presidente tiver condição de ceder o tempo, que queiram se pronunciar. Vereador, professor Perry, como falei anteriormente, parabenizar a Vossa Excelência por essa proposta construtiva, objetiva, que sinaliza realmente a nossa integração ao movimento indubitavelmente surgido da mente brilhante do senador Cristóvão Buarque. Imaginem se o senador Cristóvão Buarque tivesse sido eleito presidente da República e tivesse tido a oportunidade de colocar em prática, rompendo com todas as amarras que, infelizmente, o nosso país se submete, historicamente e também nos últimos anos. É alvissareira a visão de se balizar esse projeto, essa proposta em escolas de excelência, para que você tenha os paradigmas mais elevados da educação, escolas que, de certa forma, foram escolas construídas num momento de elitismo educacional brasileiro, mas que servem hoje positivamente como referências. E o caminho que elas trilharam pode ser trilhado, sem dúvida nenhuma, a partir desses investimentos maciços, a partir da federalização. O colégio de aplicação que Vossa Excelência, a UERJ, por exemplo, é um dos colégios de maior excelência no país. Nós já tentamos algumas vezes, ao longo desses 20 e poucos anos de UERJ Nova Friburgo, suscitar internamente a ideia de trazermos para cá um colégio dessa natureza. Ainda não conseguimos, mas fica aí mais uma meta, um objetivo da nossa parte. Quero aqui anunciar que conseguimos trazer para Nova Friburgo o curso de licenciatura em Química para o Polo CEDERJ. Em novembro do ano passado estive com o presidente da Fundação CCERJ, pleiteando mais cursos, e ele sinalizou essa possibilidade, e agora já no segundo semestre, que é, de certa forma, uma estratégia. Embora o curso de Química não existisse na Santa Dorotéia, ele é um curso de formação docente. Então, outros cursos virão. Agora, as pessoas serem formadas para terem um salário de R$900 mil, realmente não é uma carreira atrativa. E fica muito evidente que o problema é nacional. Como o problema da saúde é nacional, mais de 77% da população brasileira desaprovam o governo federal na área da saúde pública, por exemplo. Então, nós temos realmente que avançar muito e, quem sabe, chegar um dia daquele famoso ditado que acabou se tornando, na verdade, um clamor popular, não um ditado, que foi a necessidade de termos escolas e hospitais padrão FIFA, que é isso que o projeto propõe. Até fala sobre os estádios que têm sido construídos a um valor absurdo, enquanto as escolas padecem com a ausência absurda de recursos financeiros. Então, conte com o meu apoio integral. Todas as propostas construtivas que caminharem para a construção de um objetivo real e que gere resultados, e a gente vai se agregar a essa discussão, o senhor pode contar integralmente com o nosso mandato. Obrigado, eu agradeço a parte. Inclusive, na justificação da PEC 32, o senador Cristóvão fala, ele melhora a redação e diz: é um clamor dos nossos jovens. Essa PEC vai ao encontro do clamor que nossos jovens tiveram e foram às ruas. Vossa Excelência permite uma parte? Vou ceder ao vereador Cláudio, depois a Vossa Excelência. Desculpa, vereador.
Vereador professor Pierre, a abordagem é pertinente. Quem conhece o trabalho do senador Cristóvão Buarque sabe muito bem da paixão pela educação e sabe muito bem que Vossa Excelência também é um apaixonado pela educação. E a gente pode acompanhar as dificuldades que a educação enfrenta no Brasil, não é novidade, todo mundo faz uma crítica com relação a esses aspectos e percebe que tem um componente histórico, né? Se nós recordarmos que foi lembrado aqui o regime militar e o que isso provocou num empobrecimento da educação no Brasil, uma coisa assim avassaladora. E a gente tem uma dívida, né? O Estado tem uma dívida com a educação nesse país, que é preciso que supere todos os governos, que a gente tenha isso como um projeto político de nação, investir na educação. Mas é bom lembrar que se há uma falha, ainda há muito para caminhar no ensino básico. A gente também teve um avanço no nível universitário, né? O acesso àqueles que não podiam estudar, aos negros, aos pobres, e foi um legado do presidente Lula, né? O avanço nos Cefetes que foram espalhados por todo esse Brasil. Durante o período do governo Tucano, não existia Cefete no Brasil, nós não tínhamos essa possibilidade das famílias mais pobres ingressarem os seus filhos em cursos técnicos e hoje há essa realidade, inclusive com investimento, e a gente tenta muito ampliar esse investimento aqui no município. Há falhas, é verdade que há falhas. Mas é bom lembrar também da construção de unidades escolares no município com recursos do governo federal, né? Nós temos inúmeras obras aqui de excelente qualidade sendo aplicadas com recursos do governo federal. É bom lembrar da escola, da creche que está sendo construída na Vila Nova. É bom lembrar ali no Nova Suíça, a creche escola, um trabalho fantástico, um projeto de grande valor, recursos do governo federal e inúmeros outros tantos recursos. Agora, a gente tem dificuldade, é evidente que tem dificuldade. Quando o município prefere investir bem mais daquilo que ele deveria na saúde, porque não tem capacidade de administração, vai faltar para a educação, né? Quando não se consegue dialogar e corta o ponto dos professores, isso é uma subtração daquilo que é o necessário para ele sobreviver, até para comprar um livro ou para andar de ônibus. Então há uma insensibilidade também do poder público local diante da realidade da educação, que é transformadora, mas a gente começa a transformar na nossa própria casa. E a gente não vê muito isso acontecendo. Pelo contrário, há um descenso, há um decréscimo, né? Nós estamos ladeira abaixo dentro do nosso município no aspecto do investimento na educação, priorizando um saco sem fundo que é a saúde. Muito mais dos 15% que é obrigatório, está se gastando quase 40%, e não vê uma solução para a saúde. E a educação gasta-se, o obrigatório é 25%, gasta-se 26%, 27%, né? Então há um fechar de olhos para a educação, priorizando a saúde, e não tem uma solução para a saúde. Estou com Vossa Excelência, nós vamos juntos nessa caminhada, faço parte da Comissão de Educação também, e tenho a certeza que com os recursos do pré-sal, a educação no Brasil pode melhorar. Muito obrigado, vereador Cláudio. O vereador Gustavo Barroso também pediu uma parte, senhor presidente. Vereador professor Pierre, importantíssimo a exibição desse vídeo, esse lançamento dessa frente nacional. E há cerca de uns 7 anos atrás, mais ou menos, eu participei de a convite do professor pró-reitor da Universidade Cândido Mendes, professor Alexandre Gazé, de uma aula magna do senador Cristóvão Buarque, dele a UCAM do centro. E lá, o ponto essencial dele, de entrevistas que eu tenho assistido perante a Universidade Cândido Mendes, a TV UCAM, é sempre defendendo piso nacional do professor, sempre defendendo a federalização do professor. Eu acho que essa casa está a favor, está em conjunto, como o presidente da comissão, Marcelo Verli, já o indicou, e eu também aprovo que o senhor seja o líder e o presidente dessa comissão, dessa frente, aqui na nossa casa, e digo que esse projeto ele tem que caminhar em mãos dadas, já que o senhor participou desse lançamento, e que possa ser apresentado aqui à Rede Municipal de Educação, à Prefeitura, à Secretaria de Educação, para que Nova Friburgo, não só a casa, crie também essa frente, mas que a Prefeitura também assine um termo de cooperação mútua junto a essa proposta da federalização do piso nacional. Quero solicitar a Vossa Excelência também que puder incluir, né, já que hoje ele dá palestras sobre educação em todo o Brasil, o professor Hamilton Werneck, que é da nossa cidade, para que possa ser também convidado a participar desse movimento em todo o nosso Brasil. Então, parabenizo Vossa Excelência pela participação, pela representatividade
em Brasília, junto ao senador Cristóvão Buarque, a quem peço que remeta o nosso cumprimento. Muito obrigado, vereador Gustavo. Agradeço ao vereador Marcelo, ao vereador Cláudio Damião, ao vereador Gustavo Barroso, que apartearam, aos senhores vereadores, à senhora vereadora. E é uma causa coletiva, junta, que a gente tem que fazer pelo nosso país. A mudança está por aí. E acredito que a instalação dessa frente aqui em Nova Friburgo, e aí na linha que colocou de modo muito prudente e corretivo o vereador Gustavo Barroso, a gente vai agregar organizações sociais, sindicatos, pessoas ligadas à educação, a própria sociedade. Vamos dar informação sobre o que seja. E é importante que prefeitos, que governadores comecem a ter adesão por esse movimento. Esse movimento tem que espalhar o Brasil. E fecho a minha fala. O debate sobre a federalização tem que ter o tamanho da educação que nós queremos. Tem que ter o tamanho geográfico do nosso país. Ou seja, um grande debate para uma grande revolução necessária na educação brasileira de qualidade igual para todas as crianças, adolescentes e jovens do nosso país, inclusive os nossos queridos friburguenses. Muito obrigado. Obrigado, vereador professor Pierre. Já gostaria de propor que os vereadores, membros da Comissão de Educação, assumissem, a frente da Comissão Parlamentar Municipal de Apoio à Federalização da Educação Básica. Então, por sugestão aqui, aí sugiro que o professor Pierre ele possa liderar esta frente parlamentar. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Pois não, vereador. Eu gostaria de solicitar a autorização do presidente para que eu possa representar a casa na OTERP Friburguense, na banda centenária, onde o grupo Gama estará agora realizando uma premiação sesquicentenário, né? Sesquicentenário. Sesquicentenário, segundo o professor vereador Marcelo Verli. E para que eu possa me retirar e participar dessa... Tem toda a permissão e representa esta casa lá na noite de hoje. Senhor Obrigado. presidente, a questão de ordem. Pois não, vereador. Eu vou comunicar à Frente Nacional. Eu acredito que é a primeira Câmara Municipal do Brasil a aderir na sua integralidade à Frente Nacional. E certamente vai ter uma repercussão no âmbito da mídia em Brasília, da TV Senado, da Rádio Senado. Vou comunicar à jornalista da TV Senado, a quem eu concedi uma longa entrevista sobre essa votação de hoje. E comunicarei à assessoria do senador Cristóvão Buarque, o qual potencialmente em plenário fará menção dessa votação hoje aqui na casa e da instalação da frente municipal de apoio à federalização da educação. Então, eu agradeço a toda a Casa Legislativa, aos senhores vereadores, à senhora vereadora, por esse momento em que a gente une as mãos por uma causa maior. E assim também tem que ser para as causas de Nova Friburgo. Vamos trabalhar conjuntamente para que nós possamos avançar pela nossa sociedade. Muito obrigado.